DNR Daniel Nobre Oficial. Compartilhe, dê o seu like e inscreva no canal. Sejam bem-vindos à nossa aula de projeto de vida. Semana 3, parte 6. Tema: leitura musical, parte 1. Semana 3. Nosso tema da semana 3 é, seguindo, o estudo da música, o tema será prática de leitura musical 1, porque nós temos o mesmo tema na semana 4 seguindo. Então vamos lá, prática de leitura musical 1. Nessa aula vamos começar já a entender um pouquinho a leitura, começar já a praticar praticar a maneira de ler uma partitura. Começamos a entender a partitura. Começamos, pelo pentagrama, 5 linhas, 4 espaços. Depois aprendemos o que era a clave, Depois, antes de aprender o compasso, aprendemos as figuras musicais, as notas musicais na pauta. E agora estamos aprendendo, nesse PET, o compasso. Então, nessa aula, nessa semana, vamos começar a praticar isso, colocar em prática esses símbolos, Começar a entender e a ler esses símbolos. Precisamos dar uma relembrada aqui nessas figuras. Valores em tempos das figuras no compasso 4x4, ou seja, quaternário. Nesse compasso 4x4, ou com compasso que tem o denominador 4, o valor das figuras vai ser esse aqui que eu vou estar ditando aqui. Até porque isso aqui já é uma revisão do nosso PET anterior. Nosso PET anterior, na semana 4, aprendemos essas figuras. Então, vou dar uma relembrada porque isso aqui vai ser vou dizer assim, o nosso guia, Semibreve. A semibreve eu tenho 4 tempos, aqui tem 4 figuras iguais, sem dividir nada, 1, 2, 3 e 4. A mínima eu tenho 2 tempos, 2 figuras. Semínima, 1 tempo, 1 figura. Colcheia, 1 sobre 2, ou a metade de 1, que é 1 meio, que eu tenho 1 tempo dividido ao meio. A parte colorida é a parte que vale a figura aqui. Então, a semicolcheia eu tenho essa partinha aqui de 4, de 1 tempo aqui eu pego só a quarta parte, divido em 4, pego só 1, então tenho 1 quarto. Fusa eu tenho 1 sobre 8, 1 oitavo, pego 1 tempo lá, divido em 8 partes, pego só uma parte, ou seja, para eu preencher 1 tempo eu preciso de 8 notas, 8 partezinhas dessa aqui. Como eu tenho só 1, eu tenho só 1 oitavo de tempo. E por último a semifusa, que é 1 sobre 16, ou seja, pegar 1 tempo, dividir em 16 partezinhas, e pegar apenas uma de 16, uma parte de 16, 16ª parte. Unidade de tempo. Vamos entender um pouquinho sobre unidade de tempo para dar prosseguimento no entendimento da leitura. Unidade de tempo. Exemplo de unidade de compasso. Primeiro, vamos entender a unidade de compasso. A unidade de compasso é uma figura musical que na partitura ela transforma em nota. Vou chamar agora de nota musical, porque dependendo do desenho dessa nota, ela vai valer tal tempo. Como essa aqui, se o desenho dela é uma semibreve, então ela vai valer 4 tempos. E se ela vale 4 tempos? E o meu compasso tem 4 tempos, então ficou 4 igual a 4. Ou seja, a minha figura que se transformou em nota musical, então a minha nota musical, ela é uma unidade de compasso aqui. Por quê? O compasso é 4x4 e ela tem justamente 4 tempos. Vou chamar de unidade de compasso. E aqui no compasso 2, eu tenho 2x4. Se isso aqui fosse uma música, no caso é só apenas um demonstrativo, eu teria que colocar uma barra de período aqui, a barra de compasso. Mas tá bom, aqui é só para vocês entenderem compasso. Vamos supor que aqui é outra partitura, é outro pentagrama no caso. 2 sobre 4, ou seja, compasso binário, 2 tempos. Aí eu usei uma figura de
2 tempos. Então, se o compasso é 2 tempos, eu usei a figura de 2 tempos, então eu preenchi esse compasso com uma nota, né, musical que tem um desenho de uma mínima e a mínima vale 2 tempos. Então, se é uma mínima que está preenchendo aí, então ela preencheu todo o espaço, porque ela tem justamente o tempo, a quantidade de tempo que esse compasso tem, tudo chamado de unidade de compasso. Então, unidade de compasso vai ser sempre aquela nota que preenche o compasso, todo o compasso. Quando não tem essa unidade de compasso, as notas que estão dentro desse compasso têm que resultar na soma de igual ao número de tempos do compasso. Ou seja, se eu tenho uma nota lá que não preenche o compasso, eu tenho que colocar outra nota que preencha, a menos que eu coloque pausa. Se eu colocar também a segunda de pausa, aí sim, vai ser um tempo de pausa, não vai tocar a nota, mas eu vou ter que obedecer aquela pausa, aquele tempo sem tocar, aquele intervalo ali de silêncio. Veja esse exemplo. Preenchendo o compasso com notas. Aí eu tenho aqui, grupo de cocheias igual a 4 tempos. Por quê? O grupo de cocheias, somando esse grupo de cocheias, eu tenho 4 tempos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 cocheias. 1, 2, 3, 4 cocheias. Tenho 2 grupos aqui de 4 cocheias. Cada 2 cocheias aqui, eu tenho 1 tempo. Por quê? Uma cocheia vale meio. Meio mais meio é igual a 1 inteiro. Eu pego uma metade e junto com outra metade eu formo uma figura completa. Formo 1 inteiro. Então, se eu peguei meio tempo mais meio tempo, eu tenho 1 tempo. Então, eu tenho um tempo aqui nessas duas, outro tempo aqui nessas duas, outro tempo aqui nessas duas, outro aqui. Então, eu tenho 1 aqui nessas duas, 2, 3 e 4. Então, formou 4 tempos. Então, eu não tenho aqui uma unidade de compasso, porque eu tenho mais de uma nota aqui, né? Eu tenho 8 notas. Mas eu tenho a quantidade de notas que preenche meu compasso. Ah, então essas notas são unidade de compasso? Não. No caso aqui, nem unidade de tempo elas são, porque elas não tem nenhuma nota aqui que vale um tempo. Eu tenho nota que vale meio. Agora, nota que vale um tempo eu não tenho. Já no segundo compasso aqui, eu tenho a minha unidade de tempo, que é o nosso tema aqui. Nosso tema aqui que foi escrito, unidade de tempo. Eu tenho o quê? A minha semínima. A minha semínima vale um tempo. Aqui, ó. 4 semínimas de um tempo. Então, cada semínima aqui vale um tempo, que é o mesmo valor que está lá no início da aula, né? Um tempo. E se ela vale um tempo, e a minha unidade de tempo que eu marco, né, para eu saber no compasso, é um tempo, então ficou 1 igual a 1. Então, a semínima é a minha unidade de tempo. Ou seja, minha figura, essa figura que está aqui, ela vale um tempo. Por isso é chamada de unidade de tempo. Por causa desse compasso, que é 4 por 4, a minha unidade de tempo é uma semínima. Se eu mudar esse compasso aqui, esse denominador de baixo, que não é a nossa aula desse PET, aí vai mudar o valor também dessa figura. O que me indica o valor dessa figura é o denominador. Por isso que trabalhamos nesse PET só com o denominador 4. O número de cima vai indicar quantos tempos e o de baixo vai indicar a minha unidade de tempo. Então, minha unidade de tempo é a semínima. Toda vez que tiver um 4, minha unidade de tempo é a semínima. A minha semínima vai valer 1. E a minha semínima valendo 1, eu vou saber que a minha cocheia vai valer metade. Igualzinho está no início da matéria. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 figuras. Cada figura tem um tempo. Se eu tenho 4 figuras, então eu tenho 4 tempos. Se eu tenho uma figura de um tempo, outra figura de um tempo, outra figura de um tempo, outra figura de um tempo, então 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 figuras. Aí preencheu o meu compasso de 4 tempos. Eu tenho por obrigação fazer isso. Se eu quiser tirar uma nota, eu tenho que colocar uma pausa que vale essa nota. Se eu tirar, por exemplo, aqui essa nota aqui, que é a nota Sol, o último Sol aqui, né? A última nota aqui que é Sol, quer dizer, eu tenho que colocar uma pausa de semínima. Aqui estou tirando uma semínima, eu coloco uma pausa de semínima, uma pausa que tenha o mesmo valor da semínima. Ou coloque outras pausas que somando dê o valor da semínima também. Aqui é matemática pura, não tem como. Ou se coloca um número que equivale o tempo, ou se coloca a quantidade de notas também que equivale ao mesmo tempo. A soma tem que dar
aquele tempo que está faltando. Não pode ficar faltando. Se eu colocar aqui uma pausa de cocheia, que é meio tempo, vai ficar faltando meio tempo nesse compasso aqui. Aí o que eu faço? Eu quebro o meu compasso, como eu expliquei na semana anterior. Esse compasso vai ser quebrado e eu não posso fazer isso. Então eu tenho que ter esse cuidado, observar com carinho, conferir os compassos para não ficar faltando nenhuma nota, porque quando a pessoa for ler, vai sentir falta. E se for seguir a risca, a música vai dar aquela falha, aquele apagão, aquela travada. Aí o último compasso aqui eu tenho o quê? Já tenho duas mínimas. Cada mínima, o valor da mínima é 2 tempos. Ó, duas mínimas de 2 tempos cada. Se eu tenho duas mínimas de 2 tempos cada, eu tenho 2 vezes 2, ou 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4 tempos. Então, se eu tenho duas mínimas, 2 mais 2 é igual a 4. Ou, posso simplesmente multiplicar por 2, porque eu tenho duas mínimas de 2 tempos, então 2 vezes 2 é igual a 4, tanto faz. Ou 2 mais 2, ou 2 vezes 2. Aí eu tenho o valor de 4 tempos. E 4 tempos aqui é justamente, como já diz, a quantidade de tempo do meu compasso. Porque o compasso é quaternário, então eu tenho que ter 4 tempos. Eu tenho duas mínimas de 2 tempos, então eu tenho 4 tempos. Aí, ó, bem fácil. Com muita atenção, só recapitulando. No primeiro compasso, como eu tenho notas de meio tempo, então eu tive mais notas. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. 8 notas de cocheias. Notas de meio tempo. Justamente ela vale meio tempo. Se eu colocasse aqui essas figuras aqui, no caso dessa figura aqui, eu teria que fazer só 4, porque cada uma tem um tempo. Ou seja, a soma dessas figuras não pode faltar nem ultrapassar o limite do compasso. Se o compasso é 4 tempos, então a soma das figuras tem que ser 4 tempos. Se eu colocar uma semibreve aqui e querer colocar esse tanto de nota aqui, ou até mesmo uma mínima aqui, ou mais uma cocheia, não vai caber. Não cabe mais nada aqui nesse compasso. E se eu tirar uma cocheia, eu tenho que preencher com uma pausa de cocheia. Não tem como. Vai ficar faltando notas, né, ou figuras musicais ali para preencher. Não vai dar certo. O segundo aqui já não precisa porque tem 4 tempos, cada um tem um tempo. Então ficou 4. Não precisou das 8 notas. Precisou de 4. Já o último já precisou o quê? De 2 notas só. Viu que foi reduzindo? 8. Caiu para 4. De 4 caiu para 2. E preenchi o mesmo tempo. Os compassos têm tempos iguais. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Ou seja, todos os 3 compassos que estão aqui, 1, 2 e 3, todos esses 3 compassos têm 4 tempos. Só que tem a mesma quantidade de nota? Não. O primeiro tem 8 notas, o segundo tem 4 notas e o terceiro tem 2 notas apenas. E todos estão preenchidos. O que diferenciou? Diferenciou o desenho da minha nota, né, no caso da minha figura aqui, que foi diferenciando, e à medida que ele foi diferenciando, ele foi mudando de valor. A colcheia aqui ficou valendo meio tempo, então ficou de menor valor aqui nesse caso, nesse esquema aqui. Então, eu tive que usar 8 notas para preencher. A C mínima aqui, ela está valendo um tempo, ela vale um tempo aqui, então, se eu preciso de 4 tempos, eu tive que arrumar 4 C mínima só, diminuiu já as notas. A mínima aqui, ela vale 2 tempos, ela tem mais valor, então eu precisei só de 2. É que como se fosse que eu tivesse um total X em real de R$4. Eu teria 3 opções para pagar aqui R$4. Eu teria 8 moedas de 50 centavos, que é a metade de R$1, né? Que é o exemplo aqui da cocheia. Ou 4 moedas de R$1, 1, 2, 3 e 4, nesse segundo aqui, que é o exemplo da C mínima. Ou apenas 2 notinhas de R$2 pagaria os meus R$4, que é o exemplo de mínima. Ok? Atividade 1. Preencha os compassos abaixo com mínimas. Agora vamos começar a entender e agora na prática, agora vamos fazer. Porque até então nós estávamos só lendo, identificando, classificando. Agora vamos começar já agora colocar a mão na massa. Vamos começar aqui a compor a nossa
partitura aqui. Preencha os compassos abaixo com mínimas. O que é mínimas? Mínimas é uma figura que tem 2 tempos. Eu vou voltar lá atrás e ver qual é a mínima que é, se é que a gente não gravou. Que o certo seria ter até estudado e gravado essas figuras de forma de que na ponta da língua. O certo é esse. Então, eu vou preencher com mínimas. Está no plural, mínimas. Ou seja, vai dar mais de uma. Até porque nosso compasso aqui tem o quê? Ele é 4x4. Então, se ele é 4x4, ele tem 4 tempos. Ele é quaternário. A nossa mínima vale 2 tempos. Então, de cara aqui, eu não vou poder colocar uma mínima só em cada compasso, né? Só dando uma diquinha, porque por isso está aqui no plural. Preencha os compassos abaixo com mínimas. Ou seja, eu vou ter que usar mais de uma em cada compasso, né? Imagina nessa partitura toda. Aí você vai colocar, aonde eu vou colocar? Qualquer lugar. Você vai escolher de qualquer altura aqui. Você pode colocar na nota Dó, no terceiro espaço aqui, ou pode colocar na segunda linha, no Sol, qualquer lugar você quiser colocar. Só exige que coloque dentro mesmo da partitura, vai ficar mais fácil, você tem que começar a entender, localizar a nota. Coloca sempre dentro da partitura, como foi os exemplos anteriores, ok? Atividade 2. Agora preencha com semínimas. Plural de novo, semínimas. Quanto que vale a semínima? Vale 1 tempo. Então, o compasso aqui é 4x4. Se é 4x4, vai continuar valendo 1 tempo só a semínima, né? Porque o nosso denominador é 4. E o nosso numerador também é 4, então vou ter que usar aqui semínimas que preenche 4 tempos. Aí vocês vão dizer quantas semínimas vou colocar aqui. Porque cada uma vale 1 tempo. Tem que preencher esse aqui tudo. E esse aqui tudo, e esse aqui tudo, e esse aqui tudo. Cada compasso aqui tem 4 tempos. 4 tempos aqui, 4 tempos aqui, 4 aqui e 4 aqui. A cada vez que divido o meu compasso com essa linha divisória chamada de barra de compasso, eu renovo meus tempos. Então eu tenho 4 tempos no primeiro. Depois passou a linha, eu tenho mais 4 tempos e assim por diante. Então, pessoal, chegamos ao final desta aula. Curta o vídeo, compartilha e inscreva no canal. Se ficar com dúvida, pode repetir esse vídeo quantas vezes for preciso. E se persistir ainda a dúvida, pode nos contatar, ok? Até a próxima, se Deus nos permitir. Canal do DNR Daniel Nobre Oficial. Compartilhe, dê o seu like e inscreva no canal.